Malaquias capítulo 2, versículos 5 e 6. O Senhor nos diz em sua palavra: a minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos do pecado. Você há de lembrar que nas considerações feitas na última semana, até o versículo de número 4, os argumentos apresentados pelo Senhor ao povo passavam pela aliança que ele estabelecera com a nação de Israel. Você vai lembrar que Deus está preservando a sua aliança, que Deus está mantendo a sua aliança, porque uma vez que ele se empenhou em cumpri-la, ele a mantém até o fim, a despeito do povo, a despeito do outro lado da aliança, romper com aquilo que Deus estabelecera. A história do povo de Israel no Antigo Testamento é uma história que demonstra claramente que o povo distanciou-se continuamente de Deus, e pelo exercício de profetas e de sacerdotes, e até mesmo temporariamente pelo exercício do trabalho dos juízes, o povo foi novamente reaproximado de Deus. O povo foi novamente trazido a uma relação pactual com Deus. Uma relação preservada, é verdade, mas uma relação de algum modo quebrada por parte da nação de Israel, por parte dos seus pecados. O fato de Deus fazer alusão agora especificamente à sua aliança com Levi, dá-se, meus irmãos, porque não apenas o povo está corrompido, mas também os sacerdotes estão corrompidos. Os pecados cometidos pelos sacerdotes são inúmeros, são intensos, e Deus está profundamente irritado com os sacerdotes. Você vai lembrar que nos versículos anteriores, o próprio Deus diz que esfregaria na cara dos sacerdotes as fezes dos animais. Isso você pode checar no versículo 3 do capítulo 2. Deus iria pegar as fezes dos animais, aquelas fezes que se ajuntavam num determinado canto na época das festas judaicas, e Deus as pegaria e as esfregaria na cara deles, para demonstrar claramente o inapropriado estado em que eles estavam, como também para levá-los a um estado de humilhação diante do povo de Israel. Porque os sacerdotes, que tinham um papel fundamental na questão do culto do Antigo Testamento, estavam corrompidos e estavam admitindo, no contexto da comunidade de Israel, coisas que contrariavam a lei de Deus. Portanto, Deus não está nada satisfeito com tais sacerdotes. Mas, apesar disso, em sua graça, ele preserva esta aliança. Ele a mantém. E ele o faz porque ele não volta atrás. Porque não se acha mentira nele. Porque ele é o Deus justo e verdadeiro. E o Deus que preserva a sua aliança pelas gerações. Motivos para Deus por fim a este elemento pactual não faltavam. A nação estava corrompida.
Os sacerdotes que poderiam guiar novamente a nação para o trilho da verdade e da justiça também estavam corrompidos. Portanto, a situação não era nada agradável. Mas Deus tinha estabelecido uma aliança com Levi. O texto que lemos, por exemplo, de Deuteronômio capítulo 18, é um texto que demonstra exatamente isso. Deus havia estabelecido uma aliança com Levi e ele a cumpriria. Ele a levaria a efeito. E Deus faria com que aquela tribo não tivesse, neste mundo, neste tempo, no aqui e agora, a sua herança, como as outras tribos de Israel. Mas a herança da tribo de Levi seria o seu Deus. A herança do povo levita, dos sacerdotes, seria o Senhor. Portanto, meus irmãos, não era uma herança temporária, era uma herança eterna. Deus havia estabelecido essa aliança eterna com os levitas. Deus havia empenhado a sua palavra e estava pronto a cumpri-la. Mas há algumas perguntas que nós precisamos considerar. Em que consistia, por exemplo, esta aliança com Levi? Em que consistia o objetivo do Senhor em estabelecer esta aliança com Levi? Qual seria o papel da lei nesse contexto pactual? Bem, no texto que nós lemos, meus irmãos, encontramos a declaração do Senhor nas seguintes palavras: a minha aliança com ele foi uma aliança de vida e paz. Bom, eu preciso começar então a comentar as implicações disso para aquela tribo. Notem, a minha aliança com os levitas seria uma aliança de vida e paz. Meus irmãos, vida e paz são conceitos que se opõem a outros conceitos. Por exemplo, o conceito de vida traz-nos como elemento de oposição a morte. O conceito de paz traz-nos como oposição a guerra, o litígio, a belicosidade, a vida bélica. Quando Deus diz aos levitas, ou quando Deus estabelece a aliança com Levi, como sendo uma aliança de vida e paz, existem alguns elementos que são configurados ou que são configurados aqui. Porque, meus irmãos, um dos conceitos que eu lhes apresentei sobre pacto, e eu o fiz no último domingo, é que aliança ou pacto, vamos trabalhar com o conceito de pacto. Pacto é uma aliança de sangue soberanamente administrada. Este foi o conceito que eu lhes apresentei no último domingo. O pacto é uma aliança de sangue soberanamente administrada. O que nos lembra, por exemplo, que para haver aliança é preciso haver sangue. Essa aliança ela é relacional, mas ela é monergística, porque é Deus quem a estabelece. E o cumprimento dela não depende do outro lado cumprir ou não. Ele vai levar a efeito a sua aliança. Mas Deus diz aqui que é uma aliança de vida. Por quê? Toda aliança, a própria palavra aliança significa, e nós vamos agregar conhecimento, portanto, a palavra aliança, ela vem de uma origem hebraica que significa cortar. É muito interessante, não é? Porque a aliança ela não é feita para se cortar, ela é feita para se juntar, para se relacionar. Mas é interessante que a palavra aliança, ela é originada, ou ela se origina a partir de uma palavra hebraica para cortar. Por quê? Porque a aliança ela era de fato estabelecida quando o animal era cortado e o sangue era derramado. Era através do sangue que se estabelecia o elemento pactual. Portanto, quando a gente pensa em aliança como uma relação de vida e morte, passa exatamente por isso, meus irmãos. Porque se Deus imolou o cordeiro, vamos mesmo olhar para o Antigo Testamento.
Através do sacerdote ele imola o cordeiro. E o sangue do cordeiro, ele tem um caráter substitutivo em relação àquele que oferece. Então, nesta substituição, para que o meu sangue, para que o seu sangue não fossem derramados, o do cordeiro foi, para que houvesse uma relação de vida com Deus, por meio de uma vereda de obediência. A desobediência levaria o homem à morte. O caminho da desobediência é o caminho da morte. Então, ao cortar o animal e o sangue ser derramado, estabelecia-se então uma aliança. Ou estabelecia-se a verdadeira razão para que alguém se relacione com Deus. Porque, irmãos, do ponto de vista bíblico, não é possível se relacionar com Deus por meio de barganhas pessoais. O relacionamento concreto vem pelo derramamento de sangue. Tanto que o autor aos Hebreus afirma categoricamente que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, sem derramamento de sangue, não nos é possível entrar numa relação de vida com Deus. Ao contrário, nós permaneceremos no estado de morte. Escrevendo a algumas comunidades do cristianismo primitivo, Paulo diz: estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Porque esse é o estado de toda pessoa que na verdade não está numa relação pactual com Deus. Ele, conquanto possa respirar, ele possa andar, ele possa negociar, ele possa desenvolver aspectos religiosos, mas se o sangue do Cordeiro não for derramado sobre o seu coração, a ira de Deus não será aplacada, então ele está perdido, é morte. E meus irmãos, retomar isso é extremamente importante numa sociedade cristã evangélica que cada vez mais se distancia do sangue. Nós achamos que podemos manter uma relação com Deus por causa dos nossos achismos, por causa da nossa dedicação religiosa. Não! Você não será admitido no céu, eu não serei admitido no céu por causa da nossa religiosidade. Nós seremos admitidos por causa do sangue do Cordeiro. E sem o sangue do Cordeiro não há esperança para você e para mim. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida, que se opõe à morte. Meus irmãos, nós jamais conseguiremos resolver o nosso impasse com Deus por meio de nós mesmos e de nossos esforços, apenas pelo sangue da cruz. Apenas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Uma aliança de vida, uma aliança de obediência. E este é o ponto que Deus está tratando com os sacerdotes aqui, porque a aliança que Deus havia estabelecido com os antepassados dos sacerdotes era uma aliança de vida, uma relação de obediência. Mas agora eles não obedecem, a lei não faz sentido para eles, o culto virou um aspecto muito mais humano do que divino. Os elementos estabelecidos por Deus para que o culto transcorra não eram observados. Por exemplo, os sacerdotes recebiam animais impuros, cegos, coxos, que não atendiam às expectativas estabelecidas pela lei, e ainda assim sacrificavam, garantindo perdão ao povo, sem que Deus desse. Porque, meus irmãos, Deus não age com sinceridade. Não é porque alguém levava um animal cego, porque não tinha a possibilidade de levar um outro animal, que Deus iria baixar a guarda. Não! A exigência era um animal puro. Não é sinceridade. Sinceridade não resolve o problema. É Cristo, é o Cordeiro, é o sangue. E a menos que nós nos enquadremos dentro daquilo que Deus estabeleceu, nós estamos perdidos. Portanto, a aliança era de vida. Uma aliança de vida, uma aliança de obediência, e que geraria obviamente paz. Esse é o ponto. Ora, notem comigo, e aí nós vamos entender que o Novo Testamento apenas reproduz muitas ideias do Antigo. O sangue derramado pelo Cordeiro do Antigo Testamento, ele era substitutivo em relação àquele que o oferecia. Se você tem dúvidas, lembre-se
dos umbrais, do sangue nos umbrais das portas. A casa que não tivesse o sangue nos umbrais das portas, a família seria acometida da desgraça de perder o primogênito. Então era substitutivo. Não ter o sangue nos umbrais da porta significa receber a visita da morte. Era um modo de Deus aplicar a sua justiça ao pecador. Um outro morria no lugar do pecador. Um animal puro morria no lugar de um pecador impuro. E então Deus concedia a justiça dele, concedia o seu perdão. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, ele diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Paulo não está inventando um elemento novo, irmãos. Ele apenas está reproduzindo um conceito conhecido pelos judeus no Antigo Testamento. A justiça de Deus aplicada ao coração de um pecador leva o indivíduo a ter paz com Deus. A sua relação com Deus é uma relação de paz, não por conta dos seus achismos e da sua religiosidade, mas, mais uma vez, por causa do sangue. Deus então havia estabelecido com os levitas este tipo de aliança, uma aliança de vida e paz, pautada na obediência, pautada na verdade, e levando-os a temerem a Deus, a amarem a Deus com todo o coração. O texto continua, que na verdade lhe dei para que me temesse, uma aliança de vida e paz para que me temesse. Ou seja, a relação que Deus exigia do seu povo era uma relação de temor. Mas não apenas um temor, meus irmãos, de colocar as mãos abertas sobre a nossa cabeça como se Deus fosse nos consumir. Não é isso. É temor com relação a tantas coisas. É temor com relação à vida. É temor com relação ao andar. É temor com relação às opções, às escolhas que a gente faz. É temor com relação à sua palavra, é temor com relação à oração, é temor com relação à comunhão, é temor em relação ao serviço que devemos a Deus. Temor. E meus irmãos, até como ponto de aplicabilidade para nós, talvez a ausência de temor é que levam-nos a uma série de coisas que são completamente absurdas no contexto dos arraiais do Evangelho. Porque falta temor aos pregadores, falta temor à liderança, falta temor aos membros que compõem as igrejas, falta temor. Parece que eles estão naquela condição de Jó, prévia em relação ao seu aprendizagem, à sua aprendizagem, quando ele afirma: antes eu te conhecia de ouvir falar. Não são poucas as pessoas que só conhecem a Deus de ouvir falar, não o conhecem profundamente, não tem vida com Ele. Mas Jó passou por uma experiência tal que afirmou: mas agora os meus olhos te veem. Passou a fazer sentido para Jó. Temor a Deus, o temor do Senhor, que de acordo com a Escritura é o princípio de uma vida sábia. É o começo. Sem temor não se pode agradar a Deus. O temor a Deus é o princípio dessa caminhada. Temer a Deus, crer em seu nome. Deus deu essa aliança para que eles pudessem temê-lo. Temê-lo, amá-lo, honrá-lo, dignificá-lo. E a Escritura diz que o testemunho que Deus teve de Levi foi positivo. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. Por que, meus irmãos? Porque na medida que Deus se revela a nós com glória e majestade por intermédio da sua palavra e da sua graça, não nos resta outra coisa. Quem é que pode ficar de pé na presença do Deus Todo-Poderoso? Mas falta-nos muitas vezes a consciência deste Deus Todo-Poderoso. A sensação que eu tenho às vezes é que nós estamos lidando com Deus como se Ele fosse um amigo de fim de semana, e não o verdadeiro e poderoso Deus, tratado em Malaquias como o Senhor
dos exércitos. O temor do Senhor levou ao tremor, a consciência de quem Deus é e de quem nós somos. Porque, meus irmãos, à medida que se aguça em nós aquilo que Deus é, aquilo que Ele revelou de si mesmo aos homens, e aquilo que obviamente nos é revelado sobre nós mesmos, não nos resta outra coisa senão tremer diante do Deus Todo-Poderoso. Embora não seja essa as sensações, ou essas as sensações que muitas vezes temos no arraial da festa. E aí convivemos com absurdos e mais absurdos. Balançamos a cabeça em aquiescência. Uma coisa que me ocorre pode parecer simbólica. As comunidades cristãs ressuscitaram os levitas. Eles estão por aí. Provavelmente agora em algumas igrejas. Diga para eles que eles não vão ter patrimônio na terra e que a herança deles é o Senhor. Ok? Vamos ver até quando eles continuam. Porque normalmente onde acontece esses contextos levitas é o contexto da prosperidade que se olha para o patrimônio da terra. Mas o levita não tem direito a patrimônio na terra. Diz a Bíblia que ele tem direito apenas ao Senhor. Pergunte se esses levitas que estão por aí se contentam apenas com o Senhor. Se nas pregações inseridas no contexto do ministério levítico está ligado também a ter o carro do ano, a casa na praia e todos esses elementos que a teologia da prosperidade traz. Pergunta para eles, faça essa entrevista, faça uma pesquisa de campo. Se Deus ressuscitou os levitas, diga para eles que eles não têm direito a patrimônio na terra. Se tem casa no seu nome, doe. Se tem carro no seu nome, doe. Porque a herança deles não é a terra, não é patrimônio, é o Senhor. Mas essa parte ninguém quer. Isso é falta de temor. Conquanto seja simples. Falta de temor e do conhecimento daquilo que Deus revelou em sua palavra. Quando muito também não são aqueles levitas que no momento do louvor levitam, mas no momento da pregação somem. Não estão dispostos a ouvir a pregação da palavra do Senhor. Vão lá para fora. Vão lá para fora. Estou mentindo, minha gente. Eu estou inventando dados. Se tem algum levita aqui, levante e diga que eu estou mentindo. Levite agora. Vamos parar de asneira. Vamos parar com a asneira. Isso é falta de temor do Senhor e do conhecimento da Escritura. Só vamos ficar com uma parte, vamos ficar com tudo. Se vamos ressuscitar os levitas, vamos ressuscitar os sacerdotes, porque os sacerdotes são levitas. E vamos voltar a sacrificar cordeiros, porque o sacrifício da cruz não tem valor. Vamos voltar a colocar o cordeiro pascal em armas amargas. Vamos celebrar o Pentecostes, a festa dos tabernáculos e tudo mais. Vamos virar judeu. Você está disposto? Vamos lá. Mas vamos ser honestos, pelo menos com a nossa consciência, e não vamos pegar parte da Escritura, vamos pegar toda a Escritura. Deus estabeleceu uma aliança com Levi, uma aliança de temor. E se nos falta temor, a gente pode fazer o que quiser. Não tem valor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus está confrontando os sacerdotes, irmãos. Deus está confrontando os sacerdotes. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade se achou em seus lábios. Isso tem relação, meus irmãos, com a lei do Senhor. Porque a gente volta a tocar naquilo que eu já lhes mencionei.
Muitas vezes a gente acha que o ministério dos sacerdotes era um ministério apenas ligado ao sacrifício, que palavra era ligada ao profeta. Não é verdade. O ministério profético era um ministério sempre temporário. Houve períodos na história de Israel que não existiram profetas. Se você tem dúvidas, leia o livro de Juízes. Que Deus precisou levantar juízes e não profetas para regular a vida política da nação. Mas sacerdote sempre teve. Quem detinha o direito de compartilhar a lei do Senhor, primariamente era o sacerdote. Sobretudo depois do cativeiro, com o surgimento das sinagogas. Os sacerdotes. Levi é retratado aqui como um homem em cujos lábios a lei do Senhor se encontrava. Ele conhecia a lei do Senhor. Não se achava falsidade em seus lábios, no sentido de que na abordagem do conhecimento da lei, ele não tratava as coisas com parcialidade, para alcançar os seus objetivos. Ele procurava ser honesto na aplicabilidade da lei, para o povo, mas também para ele. Lembrando que os sacrifícios não serviam apenas ao povo, serviam também a ele como pecador. Os sacerdotes deveriam nutrir a lei no contexto do povo, nutrir a palavra do Senhor no contexto do povo. O contexto do sacerdócio deveria ser um contexto, portanto, ligado à lei e à instrução. Ou como diz os profetas em outro momento, a lei e a verdade. A lei e a verdade. A lei e a verdade no meio da comunidade de Israel. O sacerdote precisaria trabalhar com a lei e com a verdade. Mas eles não estão. Assim como não está, ou como não estão muitas comunidades cristãs. Porque, obviamente, dentro do raciocínio que nós vamos seguindo, verificamos que o sacerdócio é da igreja e de ninguém em particular. A Escritura é clara em dizer que vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Não há nenhum texto do Novo Testamento, e eu os desafio a trazerem apenas um texto em todo o Novo Testamento que ensine que o sacerdócio é individual. Um só, irmãos, um. Eu lhes desafio, porque não nos há. O que o Novo Testamento diz é que a igreja é sacerdócio real. O sacerdócio é da igreja. É a igreja que funciona como sacerdócio de Deus na terra. Porque é a igreja que detém a palavra. É a igreja que detém a verdade, porque Deus entregou a igreja, e não a ninguém em particular. Daí uma coisa muito importante, se a palavra pertence à igreja, o ministério da palavra não pertence ao homem, pertence à igreja, que convoca um homem, que na medida da sua fidelidade deve permanecer pregando nessa verdade e nessa palavra. Fora isso, ele tem que ser tirado do culto. Ele tem que ser impedido de falar. Porque nós não estamos na terra, meus irmãos, para granjearmos amigos. Nós estamos na terra para viver a verdade. E em alguns momentos nós vamos ter que fazer opções. Verdade. O ministério da igreja. O ministério da igreja. Tudo bem, tem um monte de outdoor por aí dizendo que é o ministério do fulano de tal. Mas o ministério não é dele. O ministério é de Cristo e de sua igreja. Pertence ao Senhor, Ele é o dono da igreja, Ele é o cabeça, e Ele dispõe das nossas vidas como Ele bem quer. Só que, obviamente, ao fazer esse tipo de discurso, a gente pode se colocar numa situação muito constrangedora, porque isso pode gerar uma série de maus entendimentos no contexto da igreja. Mas eu não estou preocupado com maus entendimentos, eu estou preocupado em dizer o que a Escritura afirma. Ponto. Eu não preciso manipulá-los, e nem quero manipulá-los, como muitos querem manipulá-los. A verdade. O sacerdócio pertence a nós. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o templo do Espírito. Nós somos nação santa. Nós somos geração eleita. Nós somos sacerdócio real. E Levi entendeu isso plenamente, ao ponto de ter andado com Deus em paz e retidão. E a sua
vida, caminhada em paz e retidão, desviou muitos do pecado. Por que é que Deus está dizendo isso aos sacerdotes? Porque notem, meus irmãos, qual era o trabalho do sacerdote? Não era corrigir os caminhos do povo, e não era sacrificar os animais para que os pecados do povo pudessem ser desviados, que essa é a ideia do Antigo Testamento. Havia até aquele bode, né? Que uma vez por ano ele era despachado para o deserto. Um era sacrificado, o outro era despachado para o deserto, levando os pecados da nação. Você vai lembrar disso no Antigo Testamento. Deus desviava o seu furor e desviava a sua ira por meio do sacrifício. Então, o ministério dos sacerdotes era um ministério que desviava o pecado do povo. Mas notem, se agora estes sacerdotes estão oferecendo animais que não são exigidos por Deus e que contradizem o que Deus havia estabelecido na lei, conquanto tivessem acontecendo sacrifícios, aqueles sacrifícios de fato não desviavam os pecados. E os pecados se avolumavam cada vez mais no meio da comunidade de Israel. Porque Deus não vai trabalhar com sinceridade, irmãos. Deus vai trabalhar com verdade. E se Ele estabeleceu que o animal devia ser puro, tem que ser puro. Ele não vai aceitar o impuro. Porque Deus não se deixa escarnecer. Ele trabalha com o padrão da verdade. A sua palavra é a verdade. E Cristo orou por nós dizendo: santifica-os na verdade e não naquilo que a gente acha que deve ser. Desviar muitos dos pecados tem a ver com isso, meus irmãos. Esse era o trabalho dos sacerdotes: desviar os pecados da nação. Mas uma vez que os seus sacrifícios não tinham valor para Deus, os pecados só se avolumavam, só se avolumavam, só se avolumavam. Irmãos, isso é extremamente importante para nós também. Porque às vezes a gente pode ter a sensação de que a nossa vida religiosa vai abrandar a ira de Deus contra nós. Alguma coisa do tipo: não é possível que Deus não vai ser complacente para comigo e misericordioso. Irmãos, não brinquemos com isso. A Escritura é clara em dizer que tudo que o homem semear, também se fará. Isso é certo. Então não brinquemos com essas coisas. Sejamos aquilo que Deus estabelece em sua palavra para que sejamos. E vivamos para a glória do Senhor, honrando o seu nome e sendo na terra aquilo que Deus estabelece em sua palavra para a igreja ser. Para a igreja ser uma comunidade de vida, de paz, capaz de, com a graça do Senhor, apresentar ao mundo uma mensagem, desviando então pecadores do seu próprio pecado, por meio de vida e paz na presença do Senhor. Que o Espírito de Deus, meus irmãos, ele seja bondoso para conosco e gracioso em pegar a sua palavra e trazê-la ao nosso coração, para que consigamos dar conta do caminho de obediência que nos é exigido por Deus, um caminho que é exigido de todos nós, um caminho onde o sangue do Cordeiro do Senhor Jesus Cristo derramado foi para a nossa redenção e para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Que Deus nos ajude a caminhar por veredas santas. Que Deus nos ajude a trilhar caminhos santos, abandonando o pecado, abandonando a iniquidade, abandonando a transgressão, abandonando a mera religiosidade e vivendo para a glória do Senhor. Deus nos ajude.